O Poder Local na Rádio. Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Então, para todos, muito bom dia. Iniciaste aqui mais uma emissão do Poder Local na Rádio, hoje com a presença do professor Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Muito bom dia, Sr. Professor. Muito bom dia. Antes de avançarmos, gostaria de dizer e de reforçar a ideia de que este programa está aberto a perguntas colocadas pelos ouvintes. Aqueles que assim o quiserem fazer poderão usar para o efeito a página do Facebook da Rádio Horizonte. Aí, por mensagem privada, podem colocar as questões que entenderem, quer ao Presidente da Câmara de Angra, quer à Presidente da Câmara da Praia da Vitória, ou a ambos, e as perguntas serão colocadas na emissão da semana a seguir. Aqui estamos agora também para recuperar a pergunta que ficou deixada a semana passada pela Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Esta semana deixaria ao colega do município de Angra do Heroísmo quais seriam os maiores desafios na conservação do património, tendo em conta que Angra do Heroísmo é a cidade património mundial. Julgo que esta poderá ser uma questão interessante, face à posição que Angra do Heroísmo ocupa. Sr. Professor, muito bom dia uma vez mais. Muito bom dia, mais uma vez. Ouvir a sua resposta à pergunta deixada pela autarca da Praia da Vitória. Bom, é uma pergunta que tem, neste momento, uma grande atualidade. Até porque Angra está com um conjunto de processos de renovação urbana, de reabilitação, que precisam de uma nova visão sobre aquilo que é o património e aquilo que são as nossas obrigações do ponto de vista da conservação. Uma das questões que tem vindo a arrastar-se e que não tem até agora uma solução fácil é a questão do mercado municipal, que já falamos aqui várias vezes, e que continua envolvida num conjunto de questões e de dúvidas sobre as questões patrimoniais, do meu ponto de vista, muito mal colocadas por quem tinha a obrigação de ter uma visão um bocadinho mais esclarecida das coisas. Depois temos uma outra questão que está a nascer e que vai se acelerar com certeza e que tem a ver com pavimentos e que tem a ver com um novo arranjo que se pretende dar ao Alto das Covas, por exemplo. Nesta altura, quem for à Câmara Municipal verá uma estátua à entrada do edifício, está lá o Corte Real, que desde 1965 estava prometido para o Alto das Covas, finalmente está feito. Agora falta lá colocá-lo, mas mais uma vez estamos aqui num conjunto de discussões, do meu ponto de vista, desnecessárias sobre essa matéria, mas que esperemos que tenham um desfecho fácil. A questão do património é uma questão complexa, mas ao mesmo tempo simples. Património porque é preciso percebermos até a própria origem da palavra, é aquilo que nós recebemos dos nossos pais ou do passado. Mas, obviamente, aquilo que nós recebemos do passado e que tem valor é para ser preservado, obviamente, mas a nossa geração é uma geração, como todas as outras que nos precederam, e tem que criar o património que passará para os nossos filhos. Ou seja, todas as gerações têm uma obrigação de criar património. Obviamente criando no respeito por aquilo que já existe e que seja bom. Nem todo o património é bom. Há coisas que é preciso corrigir, há coisas que é preciso acertar, e nenhuma geração está excluída de criar novas coisas. Caso contrário, aquilo que aconteceria é que nós transformaríamos a nossa cidade, ou qualquer lugar que seja considerado como património, numa espécie de museu, ou uma espécie de campo arqueológico em que as coisas ficarão para ali à espera que alguém as venha ver. Não é assim. A Angra é uma cidade com gente dentro, temos gente a viver na cidade, temos uma economia que se quer que seja forte e que seja atuante, e tudo isso implica uma cidade que tem que continuar viva, obviamente no respeito pelas linhas e por aquilo que é a sua herança vinda do passado. E é este o enquadramento que nós todos temos que dar em relação às questões de natureza patrimonial. E temos que o fazer com aquela flexibilidade e aquela capacidade de perceber o que é essencial e o que é acessório que se exige a qualquer geração, de forma que a nossa geração daqui por 100, 200 ou 300 anos também tenha um património valioso que também tenha ficado a juntar-se àquilo que nós recebemos do passado. E é isso que nós temos que fazer. Uma cidade de património mundial não é uma cidade parada e muito menos uma cidade em ruínas e que está condenada a ficar em ruínas porque isso aqui é antigo. Não é isso que o património quer dizer. Património quer dizer um conjunto de valores que têm que ser preservados, cuidados, cultivados e acrescentados. E eu friso bem esta questão do acrescentados porque é preciso continuar aquilo que os nossos antepassados fizeram, que é dar valor àquilo que é nosso e dar valor à nossa cidade. Professor, temos aqui mais uma pergunta de um ouvinte. Trata-se de uma pergunta colocada pelo ouvinte Manuel Pereira. Diz este nosso ouvinte: o pavilhão municipal de Angra apresenta há muitos anos grandes problemas no seu piso em dias de maior umidade e em dias de chuva, chovendo mesmo no interior do mesmo.
o perigo de graves lesões para os atletas das várias modalidades ali praticadas, desde o futsal ao basquetebol, é uma realidade. O que é que o município pensa fazer para resolver esta questão de muitos anos e que muito dá que falar no meio desportivo? Volto a dizer, é uma pergunta colocada pelo ouvinte Manuel Pereira. Bom, esta é uma questão antiga e é uma questão que já teve uma solução parcial, ou seja, há uma parte do problema do pavilhão que tem a ver com a condensação no piso e essa questão ficou, eu não digo resolvida, mas pelo menos minorada com a utilização de um conjunto de sistemas de aquecedores que são colocados nos dias em que a umidade está próximo dos 100%, são colocados antes dos jogos e nos intervalos e que permitem jogar com segurança no que diz respeito à condensação. Matéria diferente são as infiltrações a partir do teto, que têm vindo a aumentar e que indiciam a necessidade de se fazer uma revisão ou mesmo uma substituição do teto, algo que neste momento está a ser feito no edifício Jâmbio, que são as piscinas mesmo ao lado e que aí estamos a fazer substituição integral. Essa questão é uma questão complexa porque implicaria uma paragem longa do pavilhão, o que causa grandes restrições à prática desportiva no concelho e mesmo na ilha, dado que a procura por tempos em pavilhão é muito superior à disponibilidade do conjunto dos pavilhões existentes na nossa ilha. É uma matéria difícil, é uma matéria que tem-se vindo a tentar resolver com alterações e com arranjos no teto, mas a verdade é que há dois problemas ali, um que tem a ver com infestação por térmitas numa parte da estrutura, que agora está a ser também tratada, e outro tem a ver com a própria estrutura em si, com a sua concepção e com a forma como ela está feita, que exige um trabalho diferente e eventualmente uma substituição integral. É uma das questões que está em cima da mesa, vamos continuar a minorar tanto quanto possível estes problemas na prática dentro do pavilhão, mas um dia haverá que é preciso medidas de fundo e isso eventualmente passará pelo encerramento do pavilhão durante provavelmente uma época desportiva inteira para fazer a substituição integral do teto. Professor, esta semana houve reunião do Conselho de Ilha, uma reunião para analisar as propostas do Governo, vão ser discutidas agora a partir da próxima semana na Assembleia Regional. Daquilo que se conhece desta reunião, do pré-texto das conclusões, há algumas críticas que ficam em cima da mesa ao documento, embora também, naturalmente, haja algumas questões que são colocadas pelo lado positivo. Claro, como tudo na vida. Como tudo na vida, e além disso fez-se um trabalho que foi, creio eu, muito meritório de procurar consensos, ou seja, o parecer, mais uma vez, depois de um debate complexo e alargado, foi consensual e foi aprovado por unanimidade. Ou seja, todos os presentes, independentemente das suas ligações partidárias, votaram favoravelmente o parecer que acabou elaborado. Obviamente que isso torna o parecer, por um lado, bastante mais forte, ou seja, porque representa a opinião geral da ilha, no que diz respeito aos seus representantes no Conselho de Ilha, mas obviamente também depois acaba por ser um parecer em que todas as partes tiveram que fazer cedências e aceitar a opinião dos outros, o que também é um bom exercício. Portanto, enfim, com esta explicação da procura, que não foi fácil, de se encontrar unanimidade em torno dos assuntos, nós acabamos por ter um parecer que está basicamente dividido em dois grandes capítulos. Questões que se acha que são positivas e questões que são negativas. Bom, as questões positivas, eu destaco talvez a mais importante, um investimento razoavelmente grande que está previsto para a Aerogar das Lajes, e isso é um assunto importante. Outra questão que já falámos aqui muitas vezes e que, enfim, é uma das necessidades da ilha, que é resolver a questão do cais de cruzeiros na Praia da Vitória. Portanto, aparece lá uma solução que indicia que no ano 2023 será possível começar a obra, o que seria excelente, e, portanto, é um caminho que também nos pareceu positivo. Estou apenas a referir aquelas partes que a mim mais me chamam a atenção pela positiva. Pelo lado negativo, as principais questões têm a ver com uma clara insuficiência no que diz respeito às estradas. As estradas da ilha, quer as municipais, aliás, falámos dessa matéria no nosso último programa, quer as regionais, estão neste momento a precisar de um grande investimento e não se vê
de onde possa vir esse investimento. E, portanto, a questão das estradas ou da falta de capacidade de investimento em estradas é, para mim, talvez um dos aspectos mais negativos. Depois há uma questão geral e que tem a ver com os transportes aéreos e marítimos, que também é matéria que temos aqui bastante falado e que continua a ter uma solução cada vez mais distorcedora da realidade. A questão da SATA a voar de Ponta Delgada para tudo o que é destino, mesmo concorrendo com empresas de grande dimensão. Eu tenho alguma dificuldade, não sou especialista no negócio da aviação, em perceber porque é que a SATA, sendo uma pequena empresa com as dificuldades que tem, vai concorrer ligando Ponta Delgada a Frankfurt, quando a Lufthansa o faz, ou Londres, quando a British Airways o faz, ou Nova York, quando a United o começou a fazer. Ou seja, parece que a SATA vai sempre atrás de todas as empresas que chegam, como se fosse uma grande potência que fosse ameaçar a estabilidade dessas pequenas empresas, como a Lufthansa ou a United. Pode até contribuir com isso para que elas desistam de vir para cá. Eu não sei se será assim, mas pode contribuir para ter um buraco cada vez maior que nos vai custar a todos nós uma fortuna. E, portanto, o problema da distorção do transporte aéreo, que se acelerou de uma forma extraordinária na sequência da pandemia. Basta ver a tabela do número de voos, de ligações com o exterior, que existe a partir de Ponta Delgada e da Terceira. A Terceira, neste momento, já representa menos de 10% das ligações. Portanto, praticamente estamos encostados a um cantinho em que temos quase nada. E, portanto, isto é gravíssimo e, para mim, é o principal problema que ali está. E o facto deste plano ser um plano que tenta salvar uma empresa a todo o custo, e quando digo a todo o custo, é literalmente a todo o custo, quando há coisas muito mais importantes e urgentes para nós do que salvar essa empresa. Portanto, está na altura também de colocar esta matéria em cima da mesa e de se perceber se vale a pena ou não, porque dedicar mais de 1.000 euros per capita a este assunto é demasiado para aquilo que são as nossas possibilidades, até porque existem coisas bem mais importantes, desde as estradas até à saúde, passando pela educação, que precisam de investimento e que são coisas muito mais estruturantes e muito mais importantes para a nossa vida de dia a dia do que isso, até porque todo este dinheiro, se fosse dedicado a pagar a empresas exteriores para fazerem voos, dava para fretar assim uns aviões durante não sei quantos anos para nos ligarem onde quer que nós quiséssemos que nos ligassem. Portanto, há que olhar para isto com outros olhos e eu creio que esta mudança de ciclo político, que é também uma oportunidade de mudar, enfim, o paradigma de muitas coisas e de mudar particularmente o paradigma orçamental e de plano, não está a ser aproveitado. E nós temos um plano que continua a manter sensivelmente as mesmas direções nestas matérias, quando, obviamente, olhando para o histórico, se percebe que estamos cada vez mais longe do objetivo. Portanto, esta matéria, a matéria das acessibilidades, é neste momento uma enorme preocupação para todos nós e o Conselho de Ilha bem que refletiu isto e eu diria que é o principal problema que nós vemos neste novo ciclo de plano. Ainda esta semana o Governo da República anunciou que ao abrigo do Plano Operacional 2030 virão para os Açores, ou virá para os Açores um envelope financeiro superior a 1.000 milhões de euros. Deste dinheiro, ou neste dinheiro, nesta verba, estão contempladas também as verbas para as autarquias ou estamos a falar de fundos diferentes? Não, essa verba corresponde à totalidade dos fundos da União Europeia para os próximos 7 anos. Depois há uma chave de imputação e de repartição, quer do ponto de vista dos objetivos de cada um dos eixos que são criados para a aplicação desse dinheiro, quer depois das entidades executoras, e aí aqui entram os municípios, que ainda não está feita, e, portanto, nesta altura é uma matéria que nós desconhecemos. Aliás, na reunião da Associação de Municípios, que também aconteceu esta semana passada, uma das questões que foi colocada em cima da mesa foi o total desconhecimento por parte das autarquias sobre o PRR e um enorme desconhecimento sobre aquilo que será o futuro quadro comunitário, numa altura em que nós já estamos em plena execução. Aliás, já levámos um ano de execução, embora uma execução não é execução, mas a verdade é que, teoricamente, um ano já passou. Isto teria começado no dia 1 de janeiro deste ano, e nós já estamos em novembro, avançados em novembro, portanto um ano já foi, ou seja, aquilo que eram 7 anos já são só 6. Outra questão tem que ver com um fórum que vai ter lugar aqui em Angra do Heroísmo entre o dia 24 e 25 de novembro, integrado na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. É um fórum que visa fomentar a troca de opiniões sobre a temática dos resíduos no atual paradigma, no fundo, daquilo que é
uma das grandes questões que se coloca, que é a chamada economia circular, que é a economia amiga do ambiente, isto numa altura em que há a Cimeira de Glasgow, em que boa parte do mundo não se entende com a outra metade em relação àquilo que deve ser feito e só ou aquilo que deve ser aplicado do ponto de vista prático. Que importância pode ter esta conferência que é posta tão em evidência para a autarquia? Esta é uma temática que vai com certeza ganhar ao longo dos próximos anos um peso cada vez maior, quer nas decisões políticas e em particular nas autárquicas, já que são as autarquias que têm a responsabilidade primeira do ponto de vista da gestão dos resíduos, quer também nas nossas vidas pessoais, porque há aqui matérias que vão ter que entrar pelas nossas casas dentro, porque na verdade a boa gestão dos resíduos, eu diria que a questão essencial para a boa gestão dos resíduos tem a ver com as nossas casas em duas áreas, nas opções do comprar ou não comprar. Ou seja, nós, quando vamos às compras, também considerarmos nas nossas escolhas a questão dos resíduos, ou seja, sabermos se tem demasiada embalagem ou não, se gera demasiados resíduos ou não, se é uma matéria que pode ser reciclada ou não. Isso é uma consideração que os consumidores têm também que colocar no momento da escolha do que comprar. E depois temos uma questão essencial e que ainda não está nada bem resolvida aqui entre nós, que é a questão da separação. Nós continuamos a ter, enfim, uma taxa de violação no que diz respeito à separação demasiado elevada. Ou seja, no lixo que vai para a incineração aparece por dia quase 1 tonelada de garrafas em alguns períodos do ano, o que é inaceitável. E aparecem latas sem fim, basta quem passar pela incineradora e olhar para aquele parque junto ao canil e vem a pilha gigantesca de latas que lá está, que estão à espera de ser exportadas, aquele material ser enviado novamente para reciclagem, mas é material que está a sair de dentro da incineradora, que nunca deveria lá ter entrado, porque as pessoas deviam ter separado em casa. Portanto, esta questão da separação de resíduos é uma questão que está muito longe de ter uma solução aqui entre nós. E por isso nós precisamos de insistir na necessidade de uma boa separação, particularmente na remoção das latas e dos vidros dos resíduos. São materiais que são facilmente reciclados, que têm um valor. E é preciso também nós percebermos que isto tem muito a ver com a economia, com a nossa própria economia, porque para o tratamento dos resíduos a diferença é enorme. Quando nós enviamos para a incineração 1 tonelada de resíduos, nós pagamos cerca de 26 euros à Teram, que é a empresa que faz esse serviço. O município paga, ou seja, do dinheiro que nós pagamos para a água é retirado este valor, que ainda são uns milhões de euros em cada ano, para o tratamento dos resíduos. Quando nós separamos 1 tonelada de latas ou de garrafas, nós recebemos cerca de 70 euros de valor, de valorização, ou seja, se nós somarmos os dois lados, porque é um positivo e um negativo, nós temos cerca de 100 euros de diferença entre separar ou não separar. São 100 euros que nós perdemos, nós todos, porque esse dinheiro podia ser usado para outro fim, bem mais nobre do que estar a pagar para incinerar latas ou incinerar garrafas, que obviamente não são sequer incineráveis. Portanto, há aqui uma necessidade urgente de nós, nas nossas casas, fazermos uma boa separação e nós levarmos a sério esta questão da separação de resíduos. Sem o fazermos, estamos a perder, enquanto comunidade, muito e muito dinheiro. São alguns milhões de euros que estão a ser desperdiçados pela não separação, que podiam ser utilizados desde arranjar as estradas até, sei lá, outro qualquer fim que nós consideremos como bem mais adequado. Portanto, é fundamental continuar a insistir nesta mensagem. No próximo fim de semana retoma-se o Wine in Terceira. O Wine in Azores na terceira é também regresso à normalidade do lado do vinho. Sim, ainda vai ser uma normalidade com alguns condicionamentos, mas uma normalidade já mais próxima da normalidade, e esperemos que seja um sinal da possibilidade do retorno pleno, embora infelizmente as questões da pandemia neste momento estejam a ganhar a nível global contornos verdadeiramente preocupantes. E portanto é ótimo que aconteça este evento, esperemos que ele tenha o sucesso que tem tido sempre. Aliás, é um evento cheio de sucesso no passado, mas infelizmente há um conjunto de questões que começam a ser preocupantes. Nós tínhamos organizado para esta semana o tradicional almoço dos mais idosos, mais jovens, como nós, dos menos jovens, que seria para ser feito ali no Golfo. Estava já tudo em preparação
e tivemos que o cancelar por razões sanitárias, já que as autoridades de saúde acharam que era imprudente juntar tanta gente ali. E isto começa a ser uma espécie de aviso de que esta nossa normalidade, que felizmente na Ilha Terceira se conseguiu atingir e que tem sido excelente, está ameaçada por aquilo que está a acontecer, particularmente na Europa Central e do Leste, em que a situação é gravíssima nesta altura, mas infelizmente isto é uma onda que mas onde chegará mais cedo, não é? São países onde... Sim, e isto é um aviso que a onda eventualmente chegará também a nós, e portanto é preciso manter aqui também uma palavra de cautela. Vamos regressar à normalidade, mas não esqueçamos que a ameaça continua a pairar em torno de nós. Professor, entretanto, está em curso uma campanha que é uma oferta de vacinação antirrábica para os animais domésticos. Conceito também a oferta da identificação, da colocação do chip. Há muito tempo que não falamos deste assunto. Os esforços, quer das associações, quer dos dois municípios da Águeda da Praia, têm sido grandes no sentido de evitar a progressiva onda de abandono de animais domésticos. Qual é o ponto da situação neste momento? O ponto da situação é... Já tem havido alguma evolução positiva? Tem havido, não podemos ser totalmente negativos, tem havido uma evolução positiva. Isto é um pouco como há bocadinho falávamos na questão da separação. Temos dado bons passos no bom sentido, contudo ainda estamos muito longe de ter uma situação que seja aceitável. Nós continuamos a ter, enfim, uma parte importante da nossa população que tem uma relação com os animais de companhia perfeitamente irresponsável, quer do ponto de vista do abandono, mas de um outro ponto de vista ainda mais grave que o abandono, ou tão grave quanto o abandono, que é a questão do controle da reprodução. Nós continuamos a ter muita gente que faz criação de animais sem pensar nas consequências da criação, ou que deixa que a criação aconteça por inação. E, portanto, esta questão, a questão da identificação dos animais é fundamental. A questão da vacinação também, obviamente, que é importante, mas aqui eu poria a tónica na identificação, porque é uma forma também de responsabilização dos respectivos donos, quer quando acontece abandono, porque obviamente um animal que tem microchip, quando é abandonado, nós sabemos quem o abandonou, quer também do ponto de vista do controle reprodutivo, que na altura também é normalmente considerado, a questão da castração dos animais, que é a única solução possível para nós contermos, enfim, esta explosão populacional que tem vindo a acontecer de cães e de gatos no território da ilha, que depois se traduz numa saturação de tudo o que são centros de recolha. Quer o canil municipal, quer os canis das associações estão nesta altura cheios e, portanto, não é possível continuar a receber animais e é preciso controlar, de facto, esta onda e a única forma razoável de o fazer é o controle reprodutivo, é evitar que haja mais ninhadas e que se continue a gerar animais que depois ninguém quer, ou ninguém consegue ter, ou ninguém consegue tomar conta, e portanto nós precisamos mesmo de levar também esta matéria a sério, até porque existem coimas que são relativamente pesadas para quem tenha animais não identificados. Isso é uma questão que de vez em quando acontece, a GNR é quem costuma fazer este serviço, mas nós vamos ter que acelerar este processo de fiscalização. E fica aqui o meu apelo para quem tenha animais não chipados, faça favor de ir lá, é gratuito, e fica com essa questão resolvida, porque as coisas necessariamente terão que endurecer do ponto de vista da fiscalização. Professor, por esta altura prepara-se o Natal, a autarquia. Esta semana começou com um derrame na Praça Velha. É verdade, estamos com a montagem da Praça Velha, estamos a montar a praça vai ter este ano uma configuração diferente. Vamos ter as tradicionais barraquinhas, mas temos uma nova decoração para colocar na praça também, para dar um ar mais alegre e mais atrativo àquele espaço. É isso que está neste momento a ser montado e esperemos que tenhamos um Natal com muita gente e sem Covid, que é neste momento também uma das preocupações. É preciso, para que isto tudo funcione, é preciso que as coisas corram bem também desse ponto de vista, razão pela qual também fica mais uma vez aqui o meu apelo, é que estamos todos ou quase todos vacinados, mas é preciso manter algum grau de prudência para evitar que haja problemas nesta fase. O Natal, o programa de Natal é um retorno àquilo que nós estávamos habituados, portanto vamos ter animação na cidade, vamos ter as barraquinhas na Praça Velha com as instituições, como era costume termos, vamos ter uma decoração com algumas novidades para dar um ar mais alegre àquele espaço e vamos ter também, organizado com a Câmara de Comércio,
enfim, os tradicionais incentivos às compras, portanto, com o respectivo sorteio. Professor, para terminar, a habitual pergunta para a resposta na próxima semana da Presidente da Câmara da Praia da Vitória. Nós estamos numa fase nas autarquias, nestas semanas agora, que é crucial, particularmente para o arranque do mandato e que tem a ver com o primeiro orçamento do novo ciclo de 4 anos. Este processo orçamental é complexo, mas é também uma oportunidade de se introduzirem reformas e alterações. A minha pergunta para a minha colega da Praia da Vitória é quais são as orientações orçamentais para a Praia da Vitória e que novidades é que o novo orçamento nos traz. Aqui está a pergunta para a resposta na próxima semana. Por hoje resta-me agradecer-lhe a sua presença. Muito obrigado. E marcar novo encontro 2 a 15 dias. Até lá. Até lá. O Poder Local na Rádio. Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.